Olá! O tema de hoje é a filosofia da dignidade. Vamos mergulhar numa reflexão filosófica e a questão central é esta: como é que podemos deixar de nos sentir vítimas, vítimas das circunstâncias, da vida ou, sei lá, de algo maior que nós, e como é que, em vez disso, encontramos um sentido e até dignidade no nosso lugar específico no mundo? Uma dignidade que se baseia mais na necessidade mútua e no respeito. Vamos tentar perceber como é que esta perspectiva pode talvez trazer alguma leveza, um novo olhar sobre a nossa função no todo. Certo. Então vamos começar por aí mesmo. Essa sensação inicial de sermos usados é um sentimento comum, acho eu. Sim, bastante. A ideia de que somos controlados por forças externas. A vida, o destino, a sociedade. E como é que se sai desta posição de impotência? De sentirmos como peões num jogo que não controlamos? É um ponto de partida muito humano, sem dúvida. Uma primeira ideia passa por rever a nossa própria concepção de poder. Como assim? Rever a ideia de poder? Bem, em vez de vermos a nossa relação com esse algo maior, chamemos-lhe vida, cosmos ou o que quisermos, como uma imposição quase tirânica, Uhum. podemos passar a vê-la como uma participação. Participação em vez de sujeição. Interessante. Precisamente. A analogia da célula num organismo ajuda a perceber. Uma célula não é usada pelo corpo de forma arbitrária. Ela é parte do corpo, participa no seu fluxo vital, não é? Claro. Não somos marionetas desligadas, mas sim elementos de uma corrente maior. Mudar só esta percepção inicial já pode aliviar alguma tensão. Faz sentido. Deixa de ser uma luta constante contra algo externo e passa a ser mais uma questão de encontrar o nosso lugar nesse fluxo. Mas como é que isso se traduz na prática? Às vezes as circunstâncias parecem mesmo esmagadoras. Claro, claro. E não se trata de negar a dureza das coisas. Tentar substituir a narrativa da vítima pela da coautoria. Coautoria. Sim. Em vez daquela pergunta clássica e muitas vezes paralisante: por que é que isto me aconteceu a mim? Experimentar perguntar: o que é que isto me está a pedir? Que resposta é que eu posso dar a isto? Hum, essa mudança de pergunta é subtil, mas parece mudar radicalmente a nossa posição. Muda tudo. Deixa de ser algo que nos acontece contra nós para ser algo que acontece e que nos convoca a agir ou a ser de uma certa forma. Exatamente. Passamos de um papel passivo para um ativo na construção do significado da experiência. Isto liga-se a uma terceira ideia, também fundamental: descentralizar o ego. Ah, o ego. Pois, muitas vezes, aquele sentimento de vítima nasce do nosso ego, daquela parte de nós que quer ter o controle de tudo, que quer que o universo se curve aos nossos desejos. E que se sente pessoalmente atacado quando a realidade não bate certo com as expectativas. Lá está. Aceitar que não somos o centro do universo, que ele não conspira a nosso favor nem contra nós, mas que simplesmente é, segue as suas próprias leis. E isso pode ser incrivelmente libertador. Permite-nos respirar dentro do inevitável. A imagem do surfista também é boa aqui. Gosto dessa imagem. O surfista não controla a onda, não luta contra ela. Aprende a dançar com a força dela. A encontrar o equilíbrio dentro do movimento. Sim, aceitar a força da onda e encontrar a nossa forma de a navegar. Mas e quando a onda é mesmo dolorosa? O sofrimento? Romantizar, vê-la como parte de um processo maior. Talvez um processo de crescimento, de transformação, de aprendizagem. O Viktor Frankl. Ele defendia que a vida nunca perde o seu potencial de sentido, mesmo na pior adversidade. A dor pode deixar de ser vista como um castigo, sem nexo, e passar a ser encarada como uma tarefa, um desafio. Uma tarefa. Interessante. E, por fim, qual seria a última chave para sair dessa posição de vítima? A chave mestra: reconhecer e exercer a nossa capacidade de escolher a resposta interior. Mesmo quando não podemos escolher os eventos externos. E muitas vezes não podemos mesmo. Temos sempre uma margem de liberdade na forma como escolhemos viver esses eventos internamente. Como respondemos com a nossa atitude, os nossos pensamentos. É nesse espaço interior que reside a nossa liberdade fundamental. E é aí que se dá a passagem de vítima para criador de resposta. Portanto, resumindo esta primeira parte, a saída da vitimização passa por mudar a perspectiva sobre o poder, alterar a linguagem, descentralizar o ego, encontrar sentido no sofrimento e focar na nossa liberdade de resposta interior. Exato. No fundo, é uma mudança radical de foco. Sair do porque é que isto me acontece e entrar no
como me posso alinhar com o que acontece. É isso mesmo. E essa mudança abre a porta para o passo seguinte da reflexão. Metáfora do carro. Quem somos nós como peças individuais para nos revoltarmos com a direção do carro? Questiona a legitimidade da nossa queixa individual quando o carro, a vida, o sistema atravessa terrenos difíceis ou segue um rumo que não entendemos. Afinal, uma peça sozinha não conseguiria ir por outro caminho. Não tem essa capacidade. É uma imagem que nos desarma um bocado, não é? Sim. Põe a nossa queixa individual em perspectiva. Sim, sublinha de forma muito crua a nossa interdependência e a aparente futilidade de nos revoltarmos sozinhos contra o movimento do conjunto. E levanta questões. Será assim tão importante saber o destino final? Saber o destino mudaria a experiência de cada solavanco? Pois, E aquela peça que parece mais massacrada, mais desgastada, não será que o próprio caminho exige esse sacrifício e que de alguma forma isso beneficia o conjunto, incluindo a própria peça, que assim cumpre a sua função? exatamente. E a análise dessa metáfora do carro revela várias camadas importantes. A primeira, óbvia, mas profunda. A peça só ganha sentido no contexto do carro inteiro. Isolada, um parafuso perde o seu propósito. Certo. Segundo, a função principal da peça não é ditar o rumo. Isso cabe ao condutor, algo ainda maior. Mas sim cumprir o seu papel específico, no movimento. Seja transmitir força, absorver impacto. E a questão da revolta? A peça que refila. Lá está, a terceira camada. Essa revolta, esse refilar interno contra a nossa condição, na verdade só desgasta a própria peça. Não altera o percurso do carro, mas aumenta o nosso atrito interno, o nosso sofrimento. Em contrapartida, a entrega ao movimento, a aceitação da função que nos cabe naquele momento, pode trazer uma sensação inesperada de libertação. A serenidade pode não vir de controlar o destino, mas de confiar no próprio movimento. De fazer o melhor possível com o lugar e a função que temos agora. Mas essa aceitação não corre o risco de virar passividade, resignação? Tipo, a peça pensa, sou só uma peça, não me compete querer mais nada e desiste. É uma pergunta crucial, sim, e nessa simples aceitação, ela evolui para um conceito mais profundo, mais ativo e, eu diria, mais nobre. A serenidade que se encontra não na resignação, mas na honra de ser necessário. A honra de ser necessário. Gosto disso. Mesmo sem compreendermos totalmente a nossa função, sem vermos o quadro completo, e um orgulho sereno em servir há anos, mesmo que de forma discreta e invisível, como um parafuso escondido na estrutura do motor. A própria continuidade do serviço é um sinal de que estamos a cumprir bem a nossa função, de que somos necessários. Tira aquela conotação negativa da palavra servir e dá-lhe dignidade, não é? Exatamente, toca num ponto fundamental sobre a grandeza que pode existir no serviço silencioso, não reconhecido. O parafuso não precisa de ter consciência de que está a segurar uma peça vital. O simples facto de estar ali, firme, a fazer o que tem que fazer, é a sua grandeza intrínseca. E esta perspectiva também ajuda a desmontar as hierarquias de poder que costumamos projetar. O condutor parece ter mais poder, controla a direção, mas também carrega um peso e uma responsabilidade imensamente maiores. O peso das decisões, o risco do erro. Exato. A culpa potencial se algo corre mal, enquanto a peça A peça participa integralmente da viagem. Beneficia da chegada tanto quanto o condutor, mas sem esse fardo específico da decisão e da responsabilidade pelo rumo. E no fundo, isto é importante, condutor e peça partilham o mesmo destino dentro do mesmo veículo. sim. Se o carro chega bem, todos chegam bem. Se o carro se despista, todos sofrem as consequências, independentemente da função. Há uma interdependência radical aí. Essa ideia de que cada peça é perfeita na sua função é libertadora, mas também desafiante para a nossa cultura tão focada em competir, em ser o melhor. Sem dúvida. É um desafio direto à nossa tendência para a comparação. E a questão de fazer melhor ou pior se dissolve nesta visão mais ampla. Cada peça é, na sua essência, perfeita para a sua função específica. Hum. O problema surge quando uma peça começa a comparar-se com outra, a querer ser o que não é, a julgar o desempenho alheio a partir da sua perspectiva limitada. Essa comparação nasce do ego, da fragmentação. No contexto do todo, cada peça cumpre aquilo que só ela pode cumprir naquele lugar e naquele momento. Então a serenidade reside em confiar nisso. Pode residir aí, sim, em confiar. Sou parte de algo maior.
Não preciso de entender tudo, nem de querer conduzir, nem de saber o destino com exatidão. Basta-me confiar que a minha existência, tal como é, com a função que desempenho agora, já sustenta e participa no movimento do todo. Encontramos precisamente esta ideia central, aceitar a nossa função no cosmos, encontrar a virtude na cooperação com a ordem natural, não na rebelião. O Epiteto, que foi escravo, Sim, dizia algo muito alinhado. Não são os eventos que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre eles. A imagem do parafuso que não aspira a ser volante, mas encontra dignidade em ser um bom parafuso, é puro estoicismo. Focar no que podemos controlar, a nossa atitude, a nossa função e aceitar o resto. também o taoísmo. Sim, no taoísmo temos a visão do universo como um fluxo constante, o Tao. Cada ser tem o seu lugar natural e a sua forma própria de agir dentro desse fluxo. E a forma mais harmoniosa de agir é o Wu Wei, O Wei, que significa não ação. muitas vezes traduzido assim, mas é mais ação sem esforço, ou ação em sintonia. Não é não fazer nada, é agir de acordo com a natureza das coisas, sem forçar, sem impor a nossa vontade egoísta contra a corrente, como a água que contorna o obstáculo. Ou como a peça do carro bem encaixada. Lá está, cumpre a sua função perfeitamente quando está alinhada com o movimento. A paz e a eficácia encontram-se em não resistir ao lugar que nos cabe. A ideia de que talvez seja mais tranquilo não ter responsabilidade do condutor, mas cumprir bem o papel da peça, ressoa muito com o Wu Wei. Nunca tinha pensado no parafuso como o Wei, mas faz sentido. E a mística cristã também. Sim, também aí encontramos paralelos fortes. A ideia de sermos instrumentos nas mãos de Deus, não no sentido passivo, mas de colaborarmos com um propósito maior. E a imagem do corpo místico de Cristo, de São Paulo. O que é que isso quer dizer? O corpo místico? É a ideia de que todos os crentes formam um único corpo espiritual interligado com Cristo como cabeça. Nesse corpo, cada membro tem uma função diferente, olho, mão, pé, mas todas são essenciais e dignas. Não há membros superiores ou inferiores em dignidade intrínseca. Uhum. A honra reside no serviço ao bem do corpo todo, independentemente da visibilidade ou da humildade aparente da função. Santa Teresa de Ávila falava muito da importância da contribuição de cada um, mesmo nas tarefas mais escondidas. Aquele orgulho sereno de servir há anos sem saber bem como está muito em sintonia com isto. E até na filosofia mais recente com o Viktor Frankl, novamente. Sim, a logoterapia de Frankl, focada no sentido da vida. A experiência dele nos campos levou a concluir que podemos encontrar sentido mesmo quando perdemos quase tudo. No trabalho, no amor e, crucialmente, na atitude perante o sofrimento inevitável. Certo. A ideia de encontrar honra no próprio ato de continuar a cumprir a nossa função, de sobreviver com dignidade interior mesmo em circunstâncias extremas, ecoa profundamente. Se tenho cumprido até agora, é porque o caminho o exige. Reflete essa busca de sentido na própria continuidade, mesmo sem entender o porquê maior. É realmente impressionante como estas reflexões, que partiram de uma conversa e de uma metáfora, tocam em verdades tão universais sobre a condição humana, exploradas ao longo de milénios. E a metáfora do carro continua a evoluir. Não fica só na relação do indivíduo com o todo, mas expande-se para a relação entre as próprias peças. Exato. Transforma-se numa espécie de comunidade viva, em movimento. A ideia que emerge é que devemos olhar para as outras peças não com indiferença, nem com inveja ou desprezo, mas com uma espécie de reverência. Reverência. Sim, aquela peça que, no percurso atual, parece mais usada, mais sacrificada, talvez, um amortecedor numa estrada esburacada, merece um reconhecimento especial pelo seu serviço ao movimento de todos. E, reciprocamente, quem tem uma função aparentemente mais leve, mais protegida, deve também honrar quem está a sustentar o peso maior da jornada naquele momento. Mas atenção, não é ter piedade da peça desgastada. Não, a piedade pode ser condescendente. Exato. Nem é ter inveja da peça protegida. A inveja nasce da comparação. Então é sobre o quê, essa reverência? É sobre cultivar uma ética de respeito mútuo a fundo, baseada no reconhecimento lúcido da nossa interdependência. É quase como uma gratidão mútua implícita. Eu existo e avanço porque tu cumpres o teu papel, e tu existes e avanças porque eu cumpro o meu. Juntos fazemos sentido, separados somos inúteis. Basicamente.
E desta perspectiva nasce uma igualdade radical que transcende a diferença de funções. Nenhuma peça pode, legitimamente, desprezar a outra, seja o volante ou um pequeno rolamento escondido. O carro só avança em harmonia se existir este respeito silencioso. Isso seria a base para uma filosofia da dignidade humana. Pode ser sim. Olhar para todos sem hierarquias de valor baseadas na função aparente, mas com uma reverência fundamental pela sua simples existência e participação no todo. Essa atitude de sobriedade, aceitar a própria função e de respeito pelas outras peças, gera uma ordem. Sim, uma ordem que não é imposta de fora, mas que nasce de dentro. Uma ordem interior, permanecer no nosso lugar, uma ordem relacional, reverenciar os outros e o todo, e uma ordem de reconhecer que não temos legitimidade para julgar quem merece ou não fazer parte. Exatamente. E o paradoxo interessante é que é precisamente esta ordem interior, relacional, cósmica, que traz leveza. A desordem, a ansiedade, o peso que sentimos, vêm muitas vezes da resistência a esta ordem, da comparação, da inveja, do desejo de ser outra peça. Querer ser a peça mais especial, a mais brilhante, a escolhida. Queremos ser protagonistas. Pois queremos. Mas a contrapartida oferecida é profunda. Talvez a verdadeira escolha, a verdadeira proximidade ao divino, ao todo, não resida em ser a peça mais vistosa ou poderosa. Talvez resida precisamente em aceitar profunda e alegremente ser a peça que somos, com a função que nos coube agora. A especialidade está na singularidade necessária ao conjunto. Exato. Cada peça é única e insubstituível na sua função. A sua eleição está aí. Isto ecoa a mística da humildade. Sim, a verdadeira grandeza em ocupar com contentamento o lugar que nos foi destinado. Precisamente. E é nesse espaço de aceitação radical da nossa condição e função e de reverência pela dos outros que pode florescer um amor genuíno, um amor pelo todo, pelo carro inteiro e por cada uma das suas partes, incluindo nós mesmos. Uma leveza que vem de estar perfeitamente encaixado no seu lugar. Toda esta análise deixa-nos com uma ideia central forte. Cada parte é essencial e digna na sua função única. Não resolve tudo, mas oferece uma base para a dignidade. E levanta uma questão final, algo para pensarmos individualmente. Se levarmos isto a sério, que cada peça é perfeita na sua função e indispensável, como podemos cultivar ativamente essa reverência mútua no dia a dia? Como passar da filosofia à prática? Exato. Como é que isso muda a forma como interagimos com as pessoas à nossa volta, no trabalho, na família, e como avaliamos o nosso próprio valor e o dos outros, especialmente quando as funções ou aparências são tão diferentes ou desiguais aos nossos olhos, habituados a julgar e comparar? Uma questão profunda para ficarmos a refletir, sem dúvida. Chegamos ao fim desta nossa análise. Obrigada pela companhia nesta reflexão. Esperemos que tenha sido útil e, quem sabe, inspiradora. Esperamos que sim. Obrigado por nos terem ouvido. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast. Até breve!